E aí, pessoal, como vai a nossa república? Hoje eu tô aqui com dois convidados para lá de especiais e o tema de hoje são, obviamente, eleições. Eu trouxe aqui hoje o Roderick Navarro, ele que é um dos líderes aí do movimento da resistência contra Nicolás Maduro e também um dos líderes do movimento Rumbo Libertar e ativista e cientista político da Venezuela. Obrigada pela presença, Obrigado pela invitação. E aqui ao meu lado eu tenho ele, que é o príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança. Ele é membro da família imperial do Brasil, ativista e cientista político e também líder do movimento Acorda Brasil. E eu tô até aqui com o best-seller, porque ele é o autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado? E também agora ele é pré-candidato a deputado federal aqui no Brasil. Prazer em te receber aqui. Muito obrigado, viu, muito obrigado. Dom Luiz. Muito obrigado. Aproveitando que você está do meu lado, Dom Luiz, eu queria que você comentasse com os monarquistas que estão nos assistindo, né, que tem algumas dúvidas aí com relação à sua pré-candidatura, quais são as ideias que você vai ter lá dentro, por que você resolveu tomar essa iniciativa, porque eu comento assim que ali é uma piscina de ratos, igual dizia o Cazuza, né? Então, assim, por que você tomou essa decisão de estar se pré-candidatando? Sim. Bom, primeiramente, muito obrigado por estar respondendo, estar me criando essa oportunidade de estar falando desse assunto. Bom, eu acho o seguinte, eu sou um ativista político, então eu, na minha análise, pontuo vários problemas que existem no Brasil. E o momento não é um momento para se ter dedos com reputação e idoneidade própria. E eu sei que você saindo da civilidade, ou seja, da sua cidadania, e entrar para um contexto político, eleitoral ainda mais, a sua reputação vai para a vala comum. Eu estou inteiramente consciente dessa possibilidade. Estou disposto a fazer essa entrega. Eu acho que o custo de não se fazer essa entrega é muito alto. As pessoas do bem, esse termo talvez eu não goste de usar muito, porque todos falam que são do bem, tal, o que é do bem, cria aí uma certa arbitrariedade. Mas as pessoas que têm algo a perder, que não querem poder político, que querem ver o país florescer em toda a sua potencialidade, eles têm que se apresentar, eles têm que entrar para a coisa pública. E eu garanto a todos esses que vão se apresentar neste primeiro ciclo eleitoral de 2018, a sua reputação vai cair na vala comum. Você vai sair de um certo nível de status e vai decair. Vai ser chamado de corrupto, vai ser chamado de oportunista, vai ser chamado de um monte de coisa. E eu estou disposto a fazer essa troca, porque o custo de não fazer é muito superior a qualquer coisa que me seja própria. Então, eu também não vejo candidatos que estão se apresentando, está muito cedo, o conteúdo do meu livro, ele, de certa maneira, ele está vindo de encontro a uma necessidade política, ao mesmo tempo que ele está sendo bem absorvido por toda a esfera de pensamento político, tanto de direita quanto de esquerda, porque ele pontua o problema, né? Um problema comum das duas esferas. Para o jogo político florescer de uma maneira melhor, o problema precisa ser abordado e é suprapartidário. Um problema que todos vão dizer, ok, isso aqui eu concordo em plenitude. Talvez o como resolver é que a gente pode ter algum debate, mas a diagnose do problema é um. Então, não vejo candidatos com essa consciência e com a capacidade de fazer o julgamento, ou seja, a sinapse do conteúdo, da teoria, em um momento prático. E isso eu também estou fazendo como ativista agora, exatamente para contrapor essa necessidade. Eu estou começando a dar aulas para alguns partidos políticos, dizendo, olha, como um deputado tem que se reagir frente a uma lei que vai criar mais poder central, frente a uma emenda constitucional que vai concentrar mais poder na mão do presidente, frente a um tributo que vai ser erguido, aí eles colocam uma cortina de fumaça, fala que não, é para as criancinhas ou é para as pessoas que estão passando fome, mas você está violando uma série de direitos, uma série de condições que vai piorar o nosso Estado de Direito.
Então a gente precisa estar muito alerta, e não vejo representantes tão alerta assim. Ou vejo representantes com má fé, interessados em destruir o Estado de Direito e que querem fazer essas coisas passar. Então, é mais pela frustração. Querer ser candidato, sabendo que tem uma entrega aí relativamente grande, ninguém quer. Mas ter que ser candidato, sim, tem que ser candidato. E solicito aí a todos que pensam dessa mesma maneira de se apresentar. Ótimo. Não, na verdade, eu como brasileira e até como monarquista encaro isso como um segundo grande passo dentro do movimento. O primeiro foi o plebiscito de 1993 e agora eu vejo aí uma outra semente que está sendo plantada ali dentro, né? Sim. Então eu queria saber, existem perspectivas, expectativas de uma renovação do parlamento, de repente ter uma bancada monarquista lá dentro, porque nós monarquistas queremos isso, né? De Sim. defender os nossos... Vamos depender, eu acho que essa eleição, ela tá, os poderes políticos estão muito blindados no seu jogo. Eles aumentaram o fundo partidário, então os partidos tradicionais que causaram todo esse problema, eles se protegeram. Então aqueles deputados, aqueles senadores que são semi-analfabetos, que não contribuem com absolutamente nada com a criação de um novo Brasil, ainda tem chance de se eleger. Eles vão estar recebendo muito recurso nosso para fazer as suas campanhas. Então, o que acontece num contexto como esse é que você ainda, na prática, você tem a velha política, o velho estamento burocrático se perpetuando. Então, tem um risco muito grande aí. Qual é o único fulcro que pode abrir uma divisão nisso, né? É esse ativismo de consciência, e os monarquistas estão, na minha opinião, eles lideram esse ativismo, exatamente por questões que a gente estava mencionando anteriormente. Para você ser monarquista no Brasil, você precisa de um alto grau de instrução. Você precisa de um alto grau de cultura e conhecimento para se tornar monarquista. Não é uma coisa fácil de você abraçar só porque alguém mostrou a bandeira imperial ou porque alguém falou alguma coisa bonita que você se converte à ideia de você ter um poder monárquico, quase que contra-intuitivo. Então, somente aqueles que realmente estudam história, têm uma consciência política muito mais aguçada que a média, eles entendem que não é essa a proposta e saem fora desses estereótipos que acabam jogando a questão monárquica aqui. Então, vai depender de todos os monarquistas, sim, do Brasil inteiro, de fazer uma mobilização, de fazer um ativismo, não só na web, mas também presencial nos seus estados. Existem outros candidatos que também podem representar essa causa, eles já estão quase que se apresentando quase como monarquistas, então a causa tem crescido a popularidade. A web e os meios de comunicação têm correspondido, mesmo que não tenha havido uma solicitação para que eles correspondam, ou seja, está brotando naturalmente em todos os estados do Brasil uma certa consciência, e isso, então as pessoas de alta consciência em todos os estados do Brasil estão contribuindo para que a mídia de massa e os veículos de comunicação tradicionais, os partidos, reajam a esse fenômeno. E é um fenômeno, porque em 93 nós tínhamos, a família estava organizada, tinha um objetivo, tinha recursos e tinha tempo de televisão. Era dado pelo governo porque havia o plebiscito. Agora a família não está organizada, não existe recursos para isso. Então tudo que está vindo, obviamente que não tem nenhum tempo de mídia, nenhum lado, então tudo que está brotando é 100% espontâneo. Isso que é bacana de ver. Em outro dia eu ouvi aí uma pessoa comentou comigo, a monarquia não é uma questão de coroa, é uma questão de administração governamental. É isso que a gente está tentando levar para as pessoas que ainda não são monarquistas, mas que já estão simpatizando pelo movimento, que é muito importante para nós, né? Sim. E agora entrando na questão das urnas eletrônicas, eu acho que essa é uma grande preocupação de nós brasileiros e nós monarquistas também, com relação a essas urnas, porque até você comenta aqui no seu livro, no capítulo 13, se eu não me engano, sobre conscientização coletiva, que houve aí, de repente, uma possível fraude nas últimas eleições de 2014, onde teve aí a eleição da presidente Dilma. E eu queria saber, assim, será que para essas eleições a gente consegue alguma mudança? Porque a gente sabe que o STE agora aprovou apenas 5% de urnas auditáveis. Será que existe aí a possibilidade de nós ainda reivindicarmos, pedirmos, de repente, a volta da cédula de papel? Não sei se esse é o melhor sistema. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos assistindo. Perfeito. Olha, o risco de fraude eleitoral com essas urnas eletrônicas, na minha opinião, ele é muito alto.
ele é muito alto porque eu tenho visto reações e muita resistência à mudança desse modelo, considerando que a sociedade organizada se manifestou a partir de 2014 contra Dilma Rousseff, com uma plena consciência de que, ou uma percepção de que houve fraude eleitoral. Então, isso permeou todos os movimentos cívicos que se apresentaram. Então, se você não estava presente, você não pode passar um juízo de valor e falar, não, isso, a população não quer isso. Não, a população quer. Aqueles que se mobilizaram tinham plena consciência que potencialmente há fraude no sistema eleitoral. E eu noto que, em função de querer mudar o sistema eleitoral para um modelo voto impresso, ou ao menos alguma coisa auditável, né, acho que o crivo aqui é a auditabilidade desse voto. Eu vejo resistência em todos os lados, de burocratas, de políticos até do partido que perdeu as eleições. Assim, por que você... Mas assim, é uma resistência ferrenha, e isso me suscita uma preocupação ainda maior. Quem são esses que estão resistindo e por que eles estão resistindo isso demasiadamente, considerando que tem uma plausibilidade de que, olha, precisamos auditar o voto. O TSE não pode arbitrariamente dar zero de abertura de como é que é feita a contagem, como é que é o processo, quem que está ganhando aonde. Isso precisa ser uma coisa bem mais ampla e muito mais aberta e transparente. E não é, o TSE é totalmente ditatorial. A parte técnica do TSE é que domina. Eles fazem a alteração de quem é o presidente do TSE no momento, né, muda quase todo ano. Então, de certa maneira, quem está presidindo o TSE no momento, ele não é responsável, e sim a parte burocrática técnica. Esses é que a gente precisa entender quem são e fazer ativismo contra esses, porque esses é que estão limitando uma auditabilidade do nosso voto. Para encerrar esse assunto, ao menos para suscitar um debate, tá? Não é algo que está em discussão, mas eu vou levar isso à tona aqui com os monarquistas, que tem sido uma base de debate extremamente fértil. Mas vamos pensar, se a gente tornar o voto facultativo, ou seja, opcional, a gente não precisa exercer o voto, né? Número 1. Então aí a segunda coisa é, por que então não fazê-lo aberto? Você exerce a opção, se você for votar, você sabe que seu voto é aberto. Você não gosta de ter seu voto aberto, então você não vai votar. Por que eu digo isso? Porque o único modelo que dá 100% de transparência, dá zero de fraude, é o voto aberto. É presencial, uma contagem visual do momento ali, por algum sistema eleitoral bem tangível, a um momento de voto. Algumas cidades adotam isso na Europa, e agora acho que teve recentemente, nos últimos 10 anos, a Nigéria, na África, adotou isso, de tão corrupto que era o sistema eleitoral da Nigéria, resolveram fazer voto aberto. Claro que, sem dúvida, que você tem toda essa discussão de voto de cabresto, coronelismo, toda essa coisa, mas vamos debater com muito mais inteligência num contexto brasileiro, uma realidade urbana, moderna, com um povo com uma classe média em desenvolvimento e indo para cima. Então, vamos desenvolver nesse contexto, se a gente não pode abraçar uma ideia como essa. Só aqui para abrir esse debate. Então, passo aí a bola para o nosso... Isso, aproveitando aí a presença do Roderick, a gente quer saber, né? O Roderick recentemente gravou uma entrevista comigo. Vocês podem acessar, quem não assistiu ainda, aqui embaixo o link, que ele comentou sobre a questão da Venezuela e o estrago que o socialismo fez lá no país deles, né? E eu queria saber, Roderick, assim, qual a importância das nossas eleições aqui no Brasil de 2018, na sua opinião, para toda a América Latina e em especial para o seu país, para a Venezuela? Bom, obrigado por a invitação. É um honor para mim falar também com o senhor Luiz. Desculpa primeiro o meu português, eu vou tratar de falar para que as pessoas compreendam sobre as eleições de Brasil e sua importância para a América Latina e também para a Venezuela. Nós pensamos que estas eleições são trascendentes no solamente para nosotros venezolanos, sino para toda América Latina, porque estamos en un proceso de cambios en toda la región, en donde el Foro de Sao Paulo está siendo desacreditado por la población.
vemos os resultados de El Salvador e são positivos. Vemos como vai a campanha de Paraguai e também são positivos. Vemos como a resistência venezuelana está tratando de tirar Maduro do poder e também é positivo porque está mudando a consciência de esquerda para outro tipo de consciência. E as eleições, os resultados há pouco de Colômbia também falam de que há cambio importante de pensamento político. E agora aqui no Brasil, onde está um dos autores do projeto do Foro de São Paulo junto a Fidel Castro, nós estamos vendo como a população está desacreditando tudo o que eles falam, e com lideranças como o senhor Luiz Felipe e muitas pessoas que estão promovendo as ideias da liberdade, a importância da liberdade, a importância da fortaleza das instituições políticas para manter um Estado de Direito e que a partir disso as pessoas possam viver de maneira próspera e como queiram. Então isso marca o exemplo para que no resto dos países da América Latina, onde todavia ainda o projeto Foro de São Paulo está presente, então a população reflexione sobre o que está acontecendo em seus países. Aqui vai haver uma discussão, um debate muito importante sobre a questão eleitoral. Mas eu estou olhando aqui que há um crescimento importante das forças liberais, das forças que creem na democracia, que creem nos valores da família, no movimento monarquista. São valores que são absolutamente contrários a los valores que promueve el Foro de São Paulo. Los valores que promueve el Foro de São Paulo son antifamília, son antirreligión, son antioccidentales. Entonces, todas estas ideas que se están promoviendo ahora y que están teniendo una fuerza, una identidad propia dentro del pueblo brasileño, eso está haciendo que en el resto de la América Latina se vea como un ejemplo a seguir. Y para nosotros los venezolanos en especial, es de la más importante de todas las elecciones de América Latina, porque de mudar el gobierno que existe ahora en Brasil, mas también ter diputados y senadores que piensen diferente a los que están ahora, nosotros los venezolanos vamos a poder contar con unas instituciones políticas do Brasil que nos ayuden a nosotros a acabar con la narcodictadura de Nicolás Maduro, que promueve no solamente el narcotráfico, promueve también los proyectos de Foro de São Paulo y también promueve la presencia en América Latina do terrorismo islâmico com Hezbollah. Certo. Inclusive lá na Venezuela, né, que o sistema eleitoral é o mesmo do Brasil, são inclusive as mesmas urnas, a Smartmatic, é o mesmo sistema. Como que foi assim a reação do povo com relação a essas urnas assim? Como que eles recebem? Desde o princípio de 2001, sim, a Smartmatic foi criado na Venezuela com apoio da Fundação Open Society de George Soros para controlar o sistema eleitoral através das urnas eletrônicas. Durante todo este tiempo, las elecciones venezolanas fueron organizadas y controladas por el Smartmatic y el Consejo Nacional Electoral, que son chavistas, abiertamente chavistas. Ahí no hay neutralidad. Desde hace muchos años en la Venezuela, desde el año 2004, 2005, muchos venezolanos han feito estudios científicos que demuestran el fraude electoral que hace Smartmatic. Mas la clase política tradicional había hecho creer a las personas que el voto era un mecanismo importante de lucha y que con el voto las personas podían hacer una mudanza en la realidad política. Durante todo este tiempo, las personas han acumulado más problemas y los políticos han acumulado mucho más poder. Mas na resistência venezolana, desde 2014, a gente está falando que não é possível cambio político na Venezuela com os processos eleitorais controlados por Smartmatic, mas também por esse Consejo Nacional Electoral que é chavista. Então, nós proponemos a desobediência civil e descobrimos uma coisa muito importante que precisava Smartmatic para falar ao mundo que o processo eleitoral é confiável. Era que todas as pessoas fueran al proceso electoral y que se vieran las colas, grandes filas de personas
tratando de ir a votar en los centros de votación. Entonces, en las elecciones del 30 de julio pasado, 2017, cuando Maduro llama para las elecciones de la Constituyente, a resistencia falou para o povo: nosotros vamos a boicotar esas elecciones, no vamos a permitir que los militares lleguen a los centros electorales, instalen las máquinas para que haya votación. Entonces la población reaccionó a ese llamado y no permitió que en la gran mayoría del país el gobierno instalara las máquinas de votación. Inclusive, en muchos lugares del país, las personas prendieron fuego a las máquinas, y prendieron fuego también al material electoral, porque no querían que el proceso electoral fraudado siguiera hacia adelante. Fue tan fuerte esa reacción de la población que a misma noche Osmar Matic fugiu da Venezuela. Fugiu en 24 horas, falou desde Londres y falou que esas elecciones eran fraudadas, porque Maduro esa noche falou para o mundo que él tenía 8 millones de votos, mas era mentira. No había registros de personas votando en las ruas. No podían demostrarse. Por eso hoy, en 40 países del mundo, y partidos políticos y personalidades políticas desconocen todo lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, y a partir del 30 de julio desconocen también todos los procesos electorales que vinieron a continuación. Todo lo que fue las elecciones regionales, elecciones de prefeitos y ahora en mayo las elecciones presidenciales, que también son fraudadas. Entonces, ¿por qué luchamos nosotros en la resistencia? En la resistencia nosotros estamos luchando para la reconstitución, la refundación de nuestro Estado. No tenemos gobierno en la Venezuela, no tenemos un Estado destruido por la narcodictadura. Y en un proceso, en un régimen especial, transitorio, político, nosotros queremos sentar las bases de un nuevo sistema para que eso pueda concluir en la convocatoria de elecciones libres, transparentes y confiables para toda la población, y de esa forma instaurar un nuevo sistema político. Roderick, então deixa uma mensagem para os nossos amigos brasileiros e monarquistas que estão nos assistindo. Qual é o comportamento que nós, como povo, temos que ter esse ano diante das eleições? Ok. Eu acho que o povo brasileiro tem que seguir seu ativismo e seguir apoiando lideranças como Luiz Felipe e também todos esses líderes que trabalham todos os dias por um Brasil mais livre e mais democrático. Eu acho que, como ele falou há um momento, quando as pessoas assumem a responsabilidade política, lo estão dando todo, estão assumindo que todo esse esforço, todo esse tempo que se invierte na coisa pública es para proteger a familia y proteger todo lo que es importante para el Brasil. Entonces, yo invito a la población de Brasil que se involucre más en este tipo de activismo político este año, que es tan importante para el brasileiro, para el pueblo brasileiro, que tenga unas elecciones que va a cambiar por lo menos los próximos 30 años de la política y de la realidad del Brasil. Es importante que no dejen que el Brasil sea una nueva Venezuela, porque los amigos de Maduro lleguen otra vez al poder. Ya lograron tirar a los amigos de Maduro del poder. No dejen que esos vuelvan otra vez y destruyan su país como destruyeron el mío. Ótimo. Deixa o site de vocês, do movimento, para o pessoal estar conhecendo um pouco mais a causa que vocês defendem, para poder estar ajudando. Sim, minha página web é rumboliberdade.org. Está aparecendo aqui embaixo. Allí pueden olhar todas as notícias que estão acontecendo sobre a Venezuela, sobre a resistência venezuelana, todo o que está acontecendo que não se pode falar em meu país porque não existe liberdade de expressão, e que também estamos escrevendo tudo em português também, para que os brasileiros compreendam toda a realidade e compreendam que os amigos de Maduro são catastróficos e que essa realidade que está aí na Venezuela também querem trazer-la para cá. Sim. Gente, está aparecendo aqui embaixo no GC, acesse e entra para conhecer melhor a causa, porque eu falo por já ter entrevistado ele que vale muito a pena, tá bom? E você, Dom Luiz, puder também deixar uma mensagem para os monarquistas que estão nos assistindo, vai ser de grande valia para nós brasileiros aí. Bom,
primeiramente, fico muito honrado com o fato que vocês existam. Eu acho que eu comecei minha vida de ativista isolado no meu escritório, indignado com informações que eu via nas publicações, e nunca imaginei que havia aí todo um conjunto de pessoas também indignadas e com mais coesão e com uma vontade de ter um propósito maior, além de mim. E eu acho assim que eu vejo os monarquistas. É um encontro muito agradável. Eu não sabia que existiam tantos no Brasil e estão crescendo todo dia. E me fico muito honrado e me enche de esperança viver num país que existe esse tipo de ativista. Eu acho que qualquer um é capaz de qualquer coisa com esse tipo de apoio. Muito obrigado a todos vocês. Ótimo. Quer deixar algum contato, algum site para o pessoal que acesse, queira conhecer mais sobre o movimento? Eu tenho minha página de Facebook, é basicamente meu nome completo, que não é os mais fáceis de acessar. Mas está aparecendo aqui embaixo, tá, gente, no GC. E tem o meu website também, que ele registra todos os meus artigos, e lá eu entro em profundidade sobre basicamente tudo que eu penso. Então, o meu pensamento político está bem exposto aquilo que eu possa representar. Eu acho que eu tenho até conteúdo demais, eu preciso limitar para determinar o que seria mais relevante nesse momento. Mas isso fica para uma próxima conversa, quando a gente iniciar aí as atividades mais políticas. Com certeza. E para finalizar, gente, se você quiser ter assim, um livro bom político em mãos, sucinto, fácil de ler, eu recomendo esse livro porque eu li, ele é muito bom mesmo, porque o Brasil é um país atrasado. Aqui você vai saber por que a gente não consegue caminhar, tá bom? Eu agradeço a você que está aqui com a gente nos assistindo, agradeço aos meus convidados e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!